Olá, eu sou Alcione Marques, sou psicopedagoga da Clínica Integrativa Santa Mônica, tenho 25 anos de experiência com educação e sou pesquisadora na interface da saúde e da educação, e nós vamos conversar sobre alguns temas bastante importantes para a aprendizagem e para o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. Hoje nós vamos conversar sobre o que é um problema de aprendizagem, alguns equívocos, no entendimento do que é um problema de aprendizagem, e esse é um tema que tem chamado muita atenção dos pais e de educadores. O problema de aprendizagem, na verdade, ele é um bloqueio, ele é uma fratura no processo do aprender, e ele pode acontecer em diferentes momentos da vida. Na verdade, a grande maioria de nós passa em algum momento por um problema de aprendizagem, mas muitas vezes nós superamos esses problemas sozinhos ou com o apoio de um professor e ele não tem maiores consequências. Em algumas vezes esse problema de aprendizagem persiste e quando ele persiste ele pode gerar algumas consequências negativas, ele pode afetar o aspecto emocional, ele pode afetar, obviamente, as notas e o desempenho escolar e, algumas vezes, intervenções específicas podem ser necessárias. É importante dizer que o problema de aprendizagem, em 85% dos casos, ele não está associado a um transtorno. Ele pode acontecer por diversos fatores e ele, na verdade, é sempre multifatorial. Um problema de aprendizagem pode acontecer por questões emocionais. Então, a relação da criança, do adolescente ou mesmo do adulto com o processo de aprendizagem, com a instituição de ensino, pode estar ligado a momentos que essa criança ou que esse jovem está passando, quando ele está com conteúdos emocionais muito intensos, a sua capacidade cognitiva diminui. Pode ter uma relação de uma incompatibilidade da maneira como essa criança, esse jovem aprende e o método de ensino da escola. Pode ter relação com a maneira como a própria família, o nível de exigência e expectativa da família e de professores, que às vezes está incompatível com as capacidades e com os potenciais dessa criança e desse adolescente. Então é muito importante, em primeiro lugar, que se olhe para o problema de aprendizagem como um problema complexo, com diversos fatores e, acima de tudo, que não se localize na criança somente o problema de aprendizagem. Ela, de fato, é quem sofre os efeitos e as consequências do problema de aprendizagem, mas esse fenômeno é um fenômeno que pode ser influenciado por muitos fatores que precisam ser pesquisados. No caso do problema de aprendizagem associado a um transtorno de aprendizagem, é importante dizer que os transtornos eles vão afetar aproximadamente entre 10% e 15% das crianças. É importante que esse transtorno seja identificado e que estratégias sejam construídas em parceria com a escola para que essa criança ou esse adolescente possa se desenvolver dentro de suas potencialidades. Transtorno de aprendizagem não é impedimento para que a criança ou o jovem aprenda, mas ele vai aprender de uma maneira diferente e algumas vezes serão necessários estratégias específicas para que ele continue aprendendo. Estratégias bem-sucedidas muitas vezes fazem com que esse aluno tenha poucos prejuízos na sua trajetória escolar. Então é importante que se olhe para essas situações e que se busque intervenções assertivas. É importante dizer que a grande maioria dos problemas de aprendizagem, na verdade de transtornos de aprendizagem, não tem remédio, Eles são uma característica do aprender, desse sujeito, e só alguns casos muito específicos que há medicação indicada. E mesmo com medicação será necessário desenvolver estratégias específicas para fortalecer as capacidades desse sujeito que estão enfraquecidas. Então, pensar dessa maneira faz com que os atores do processo de aprendizagem se empenhem de uma forma
mais positiva para ajudar a essa criança e esse adolescente a se desenvolver plenamente. Os problemas de aprendizagem podem envolver alguns fatores. Na verdade, eles sempre envolvem diferentes fatores. Eles são sempre multicausais. Eles nunca são de causa única. Então, esses fatores podem ser, primeiramente, orgânicos. É importante saber se essa criança não tem um problema de visão, de audição, um problema endócrino, uma deficiência de uma vitamina. Enfim, esses quadros podem afetar a capacidade cognitiva da criança e eventualmente diminuir sua capacidade de aprendizagem, levando a um problema de aprendizagem. Também há fatores que nós chamamos psicógenos, relacionados a questões emocionais. Né? Essa criança está passando por um momento familiar difícil, passou por uma experiência de perda significativa, está tendo que lidar com uma situação que está gerando uma sobrecarga emocional. Então é importante que se olhe esse fator. Em alguns casos, o problema de aprendizagem da criança, ela serve a um propósito, né, dentro da família. Ela está a serviço de uma dinâmica familiar, né? Então é importante que, às vezes a criança usa, inconscientemente, evidentemente, a questão do problema de aprendizagem para chamar a atenção da família. Então esses fatores também têm que ser observados. Há fatores ambientais, quanto que essa criança recebe de estímulo, né? Quanto ela tem acesso a equipamentos culturais, esportivos, de que maneira que a aprendizagem é vista na família, é um valor importante para esta família ou não, como que é a interação dessa criança com a escola, como que a escola lida com as suas dificuldades. Então questões ambientais precisam ser consideradas. E finalmente há fatores chamados específicos, que são fatores ligados a questões neuropsicológicas, né? Há algum transtorno específico de aprendizagem que pode estar afetando o desempenho dessa criança, como alguns conhecidos, né? Transtorno de déficit de atenção, transtorno do processamento auditivo central, dislexia. Então esses fatores específicos também vão ter que ser observados, porque eles envolvem habilidades que estão diretamente relacionadas ao processo de aprendizagem. Um psicopedagogo é um profissional indicado para fazer essa avaliação, porque ele vai poder compreender o processo de aprendizagem da criança, do adolescente ou do adulto como um todo, entender seus pontos fortes e suas fragilidades e desenvolver então estratégias específicas para que essa pessoa, esse sujeito, possa aprender plenamente, né, dentro de suas potencialidades.